Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do DNA Educase. Meu nome é Rebeca, tudo bem com você? Nós da equipe esperamos que sim. No vídeo de hoje, finalmente fechamos o conteúdo de bioquímica com chave de ouro. O último assunto que abordaremos para enfim terminar essa nossa grande jornada de estudos serão os famosos ácidos nucleicos e nucleotídeos. Mas antes de começarmos a conhecer essas estruturas tão fantásticas e vitais, não esqueça de dar uma olhadinha rápida na nossa playlist bioquímica disponível aqui no canal, para que você possa relembrar ou até mesmo aprender sobre outros conceitos importantes e não ficar confuso durante o nosso estudo de hoje. Pode clicar que eu te espero, viu? E para começar o vídeo com o pé direito, aqui vai uma pergunta. Você sabe quem são os nucleotídeos? Eles são estruturas que apresentam uma variedade de funções importantíssimas no metabolismo celular. Podem ser moedas energéticas de transações metabólicas, ligações químicas essenciais nas respostas a hormônios e estímulos, componentes de cofatores enzimáticos, intermediários metabólicos e constituintes dos ácidos nucleicos presentes no nosso DNA e RNA, como veremos daqui a pouquinho. A estrutura de um nucleotídeo é composta basicamente por 3 unidades: uma base nitrogenada, uma pentose e um ou mais fosfatos. Já quando temos uma estrutura composta de pentose e base nitrogenada, mas sem o grupo fosfato, chamamos de nucleosídeo. Vamos conhecer ainda melhor essas 3 unidades principais dos nucleotídeos. Em primeiro lugar, o que são essas bases nitrogenadas? Tratam-se de moléculas derivadas da piridina e da purina, ligadas covalentemente por uma ligação N-beta-glicosídica ao carbono 1' da pentose. Essa ligação é formada a partir da remoção de água, a chamada síntese por desidratação. No nosso DNA e RNA existem 2 bases púricas, a adenina e a guanina, e 3 bases pirimídicas, a citosina, a timina e a uracilo. Guarda esses nomes que eles serão muito importantes para o estudo de hoje, viu? Partindo agora para a segunda unidade dos nucleotídeos, as pentoses. São apenas 2, a desoxirribose e a ribose. Essas estruturas são monossacarídeos aldoses e encontram-se na forma beta-furanose, ou seja, como um anel fechado com 5 átomos. São elas que definem a identidade do ácido nucleico, podendo ele ser de DNA ou RNA, como veremos daqui a pouquinho. As unidades desoxirribonucleotídicas do DNA contêm a 2-desoxi-D-ribose. Já as unidades ribonucleotídicas do RNA contêm a D-ribose. E por último, mas não menos importante, o grupo fosfato. O grupo fosfato é uma unidade composta que pode ter até 3 unidades de fosfato ligadas entre si e esterificadas no carbono 5' da pentose. Ao possuir mais de um fosfato em sua estrutura, formam-se moléculas nucleotídeas mono, di ou até mesmo trifosfatadas. A partir da ribose, os fosfatos são rotulados como alfa, beta ou gama. Agora que você já sabe o que é um nucleotídeo e as 3 estruturas que o compõem, vamos entender ainda mais sobre as suas funções biológicas específicas. Como eu falei lá no início do vídeo, uma das diversas funções dos nucleotídeos é a de carregar energia química nas células. E é justamente a hidrólise de nucleotídeos trifosfatados que produz a energia química essencial para direcionar muitas reações celulares importantes. A chamada adenosina 5-trifosfato, mais conhecida como ATP, é a molécula mais utilizada para energia celular, mas também temos o chamado GTP, ou trifosfato de guanosina. A hidrólise do ATP muitas vezes exerce uma função termodinâmica importante na biossíntese. Quando acoplada a uma reação com variação de energia livre positiva, a hidrólise muda o equilíbrio do processo geral para favorecer, assim, a formação do produto. Uma outra função incrível dos nucleotídeos é a de formar cofatores. Normalmente, essas estruturas incluem a adenosina como parte de suas estruturas. Alguns exemplos são o acetato acetil-CoA, ou coenzima A, o nicotinamida adenina dinucleotídeo, ou NAD, e o flavina adenina dinucleotídeo, ou FAD. Esses 2 últimos são cofatores úteis e enzimas oxirredutoras. Vale a pena citar que em nenhum cofator a adenosina participa ativamente da função principal, mas a possível remoção dessa base nitrogenada resulta em uma redução drástica na atividade do cofator. A importância da adenosina nas funções celulares não está em alguma propriedade química, mas sim na vantagem evolutiva de usar um único composto para múltiplas funções. Uma vez que o ATP tornou-se a fonte universal de energia química, foram desenvolvidos sistemas para sintetizar ATP em grande quantidade. Por isso, ela é abundante e incorporada em uma ampla variedade de estruturas. Os nucleotídeos também participam da interação de mediadores químicos extracelulares, como os hormônios, através de receptores na superfície celular, muitas vezes levando à produção de um segundo mensageiro dentro da célula, os quais conduzem a mudanças adaptativas.
Esse segundo mensageiro muitas vezes é um nucleotídeo, como a adenosina 3,5-monofosfato cíclico, ou CAMP, que é formado a partir de ATP e exerce funções reguladoras em células fora do reino vegetal. Porém, a função mais conhecida dos nucleotídeos é a de compor os famosos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são estruturas em cadeia, também chamadas de macromoléculas, que compõem nosso material genético, formando moléculas como o DNA e o RNA. O processo de formação dos ácidos nucleicos ocorre quando nucleotídeos ligam-se entre si covalentemente por pontes de grupos fosfato, nos quais o grupo 5' fosfato de uma unidade nucleotídica é ligado ao grupo 3' hidroxila do próximo por uma ligação fosfodiéster, formando assim uma longa cadeia de nucleotídeos em série. Que tal desvendarmos juntos a estrutura dos ácidos nucleicos e do nosso material genético? Começando pelo chamado esqueleto covalente dos ácidos nucleicos, que consiste em fosfatos e resíduos de pentoses alternados, onde as bases nitrogenadas atuam como grupos laterais ligados a esse esqueleto por intervalos regulares. Esses esqueletos de DNA e RNA são hidrofílicos, propiciando a formação de ligações de hidrogênio entre grupos hidroxila do açúcar e da água. Os grupos fosfatos são completamente ionizados e carregados em pH 7. Já as cargas negativas são neutralizadas pelas interações iônicas com cargas positivas, nos íons metálicos, nas poliamidas e nas proteínas. Todas as ligações fosfodiéster no DNA e RNA têm a mesma orientação ao longo da cadeia, conferindo a cada fita uma propriedade específica e extremidades 5' e 3' diferentes. Outros grupos podem estar presentes em uma ou ambas extremidades. A orientação 5' até 3' de uma fita refere-se a uma outra extremidade dessa, não a orientação da ligação fosfodiéster individual, como vemos nesse exemplo de DNA. Um ácido nucleico pequeno, com 50 nucleotídeos ou menos, é denominado oligonucleotídeo. Estruturas maiores que 50 nucleotídeos são chamadas de polinucleotídeos. As bases nitrogenadas que compõem o DNA e o RNA são moléculas aromáticas, propriedade que traz consequências à estrutura de ácidos nucleicos, como a absorção de luz e distribuição de elétrons. O deslocamento dos elétrons entre os átomos no anel confere à maioria das ligações um caráter parcial de ligações duplas. Dessa forma, pirimidinas são moléculas planares e purinas são estruturas muito próximas da estrutura planar. As bases nitrogenadas são hidrofóbicas em pH perto do neutro da célula. Já em pH ácido ou alcalino, tornam-se carregadas e sua solubilidade em água aumenta. Interações de empilhamento hidrofóbicas, em que duas ou mais bases são posicionadas com os planos de dois anéis em paralelo, são uma das duas formas mais importantes de interação entre bases nos ácidos nucleicos. O empilhamento de bases envolve a combinação de interações de polo e de Van der Waals entre as bases. Os grupos funcionais das bases nitrogenadas são os anéis nitrogenados, grupos carbonila e grupos amino exocíclicos. As ligações de hidrogênio envolvendo esses grupos são as mais importantes interações entre cadeias complementares de ácidos nucleicos. Os padrões mais comuns de ligações de hidrogênio no DNA apresentam duas ligações entre timina e adenina, ou entre adenina e uracila, e três entre citosina e guanina, pois essas combinações possuem maior estabilidade. Vale citar que o RNA é uma fita única de ácidos nucleicos e o DNA é uma fita dupla de cadeias de ácidos nucleicos ligados por ligações fosfodiéster em formato helicoidal. Nosso último tópico se refere a questões ainda mais específicas e à classificação da estrutura dos ácidos nucleicos. Para essas estruturas, há termos de níveis de complexidade hierárquicos, classificados como primário, secundário e terciário. O primário se refere à estrutura covalente e à sequência de nucleotídeos. O secundário é qualquer estrutura regular e estável adotada por alguns ou todos os nucleotídeos em um ácido nucleico. E, por fim, o terciário são as chamadas formas tridimensionais. Contempla a possível rotação em torno de vários tipos de ligações no esqueleto açúcar-fosfato e fosfodesoxirribose no DNA, que é uma molécula flexível, além da flutuação térmica que pode produzir o enovelamento, alongamento e desnaturação das cadeias. As variações estruturais do DNA refletem três aspectos importantes: diferentes conformações possíveis da desoxirribose, rotação em torno das ligações e rotação livre em torno da ligação C1' N-glicoside. Devido a restrições estéricas, as purinas nos nucleotídeos estão restritas a duas conformações estáveis com respeito à desoxirribose, denominadas SYN e ANT. Já as pirimidinas geralmente são restritas à conformação ANT, pois a mesma é mais estável e é essencial para as interações formadoras dos ácidos nucleicos. Por fim, vamos relembrar quais as funções básicas do DNA e RNA? O DNA tem como principal função a transmissão de informações biológicas. RNAs complexos realizam sínteses proteicas e são componentes estruturais dos ribossomos.
RNAs mensageiros são moléculas intermediárias que transformam a informação genética de um ou de poucos genes até o ribossomo, onde as proteínas correspondentes podem ser sintetizadas. RNAs transportadores são moléculas adaptadoras, que traduzem a informação presente no RNA mensageiro de forma fidedigna em uma sequência específica de aminoácidos. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre os nucleotídeos e ácidos nucleicos com a gente. Nós da equipe agradecemos muito pela sua presença e por ter nos acompanhado até aqui para fecharmos com chave de ouro a nossa amada playlist de bioquímica. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e nos seguir em nossas redes sociais para acompanhar bem de pertinho os lançamentos da próxima disciplina que vamos abordar aqui. O mapa mental da aula de hoje, outros esquemas complementares e curiosidades científicas estarão disponíveis em nossos perfis nas redes sociais para que você possa salvar e estudar quando quiser. Não esquece de recomendar esse vídeo e a playlist completa de bioquímica para aquele amigo que está precisando de uma ajudinha nessa matéria. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Bons estudos!